Nós convidamos aqui um especialista para dar dicas de como começar a empreender, como que é esse universo do início, que é o professor Marcelo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Prazer enorme estar aqui. Como que anda o interesse da turminha jovem que está aí saindo da universidade fresquinha, com a mente boa, fresquinha? Quando se fala de empreendedorismo, a turma está querendo já se arriscar ou está acomodada querendo trabalhar para os outros? Como que está esse universo hoje em dia? Sim, Vanessa. Há pesquisas, inclusive uma muito interessante da Fala Universidades, que indica que 78% dos jovens universitários querem empreender. E por incrível que pareça, desses 35% querem empreender na própria universidade, querem começar empreendendo, né? Nossa. É claro que isso chama atenção porque são jovens de uma geração Z, que é a geração ali dos nascidos em 1995 até 2010. E é uma geração extremamente disruptiva, quer dizer, transformadora, que está pensando mesmo diferente. É uma geração que aposta em valores, é uma geração que se debruça, por exemplo, após a pandemia, né? A pandemia foi um momento singular nesse sentido, mas aposta na flexibilidade de horários, na condução de projetos diferentes, inclusive são jovens que conseguem conduzir 2, 3, 4 projetos diferentes e são jovens que, diferente dos meus pais, por exemplo, dos meus avós, que pensavam muito em ter uma carteira de trabalho assinada, são jovens que não querem isso. Querem ter independência para poder fazer e tocar os seus próprios projetos, né? É claro que a mesma pesquisa indicou que também são jovens que têm receio, que têm medo e tudo, mas pensando na questão da visão de mundo desses jovens, da resiliência, da determinação e daquilo que realmente torna a vida deles com um sentido a mais, certamente eles vão continuar acreditando que realmente empreender pode ser uma excelente alternativa. Você acha que hoje em dia os jovens de hoje têm mais coragem de desafiar mesmo, de tentar, mesmo com a chance de não dar certo? Porque antigamente, por exemplo, o senhor falou dos nossos pais. Meu pai, por exemplo, trabalha muito tempo para fazer um pé de meia, para depois tentar abrir um negocinho dele. Hoje em dia a turma não está preocupada em primeiro fazer o pé de meia para depois abrir. Ao contrário, eles querem abrir para fazer o pé de meia. É mais ou menos isso? Eles são mais, como que eu posso dizer, mais valentes, menos tensos, menos medrosos? Sim, Vanessa. E além disso, a gente precisa destacar aqui uma questão. O empreender hoje no Brasil, aliás, não só no Brasil, mas é também o inovar, né? E o inovar é você construir valor, é você olhar para onde todo mundo está olhando e ver o que poucos estão vendo, é você transformar a realidade de alguém, é você realmente entregar soluções, né? E no caso desses jovens, muitas vezes eles já estão com problemas já que querem resolver em mente, então por isso eles se debruçam em relação a toda essa dinâmica do que é o empreender, do que é o inovar, e acreditam mesmo, né? Agora, tem também aqueles que empreendem muitas vezes por necessidade. Por exemplo, empreender não é só para aqueles que estão na universidade. Isso é um mito e está aí, para mim, é equivocado, porque grandes nomes daqueles que fizeram história, de grandes inventores, de grandes construtores de projetos, de ideias excepcionais, não passaram pela universidade ou não concluíram um curso. Então, necessariamente, quando se enxerga um problema e se vê uma solução, uma possibilidade para esse problema, a ideia é ter coragem para ir em busca de resolvê-lo, de propor alguma coisa, né? Por exemplo, as mulheres, hoje, atualmente, até porque o nome do programa Band Mulher, atualmente 43,5% das mulheres no Brasil são empreendedoras e muitas delas empreendem por necessidade, por questão mesmo de sobrevivência. A mulher, por exemplo, domina muito bem um determinado tipo de salgado, então ela vai fazer aquilo e vai vender para alguém porque ela quer uma renda para manter, muitas vezes ela é solitária, precisa manter a casa, os filhos e tudo, e ela vai e acredita naquilo, mas é uma questão muito mais de sobrevivência, né? Para alguns jovens e aqueles que, de repente, não tenham o apoio financeiro dos pais ou de amigos e nem de investidores, vão ter que necessariamente encontrar algum tipo de solução para poder
auxiliá-los naquilo que diz respeito ao financiamento das ideias deles, né? E muitas vezes a própria universidade, por isso aí é interessante estar ligado à universidade, pode ser uma fomentadora de recursos para isso, porque o que realmente, pelo que eu já percebi nas minhas pesquisas e também em cursos que eu ministro, o que coloca uma espécie de balde de água fria aí nesse ímpeto empreendedor é a questão do como sair do lugar com um projeto se eu não tenho recurso para isso. Né? E aí eu te pergunto, nesse gancho, quais são então as maiores dificuldades? Depois eu quero dicas, a gente quer dicas, né? Dificuldades enfrentadas, talvez isso, querer começar, mas não ter o recurso. Então o jovem, às vezes, não consegue nem um financiamento, um empréstimo do jeito como gostaria, porque está ali jovem. Esse é o maior desafio? Não, o maior desafio é você colocar o projeto em prática. Hoje, por exemplo, em lugares que são especializados em inovação, como no caso da Universidade de Tel Aviv e algumas universidades do Vale do Silício, o projeto, Vanessa, já não é tão importante mais. Hoje, a prática, a sua ideia sendo executada antes até de ter um projeto formatado, tudo ok, é mais relevante do que você ter um projeto já financiado e tudo mais, né? Então, você ter uma boa ideia é essencial, né? E resolver um problema, ter na sua mente a proposta de resolver um problema que você tem visto, definitivamente pode te dar longos passos adiante. Então, essa realmente é a questão. Agora, é claro que não ter o recurso necessário e também não estar conectado com quem pode te auxiliar é também uma outra grande dificuldade. E aí, quais são as dicas para quem quer empreender, a turma jovem que terminou, tem um sonho, tem algum desejo, não quer trabalhar para os outros? Por onde começar? Sim, como eu sou professor, eu vou dizer para você que a gente começa sempre com o conhecimento. Né? A gente tem que estudar com profundidade, construir diagnósticos sobre aquilo que nós estamos pensando. Pode ser que você que está aí nos ouvindo agora tenha uma ideia, poxa, aqui no meu bairro não tem nenhuma loja de açaí, então eu vou abrir uma loja de açaí. Realmente as pessoas querem açaí aí perto de você, ou aí próximo não tem um grande concorrente que pode dificultar muito a sua operação? Então, nesse sentido, tem que ter essa coisa do conhecimento. E, em especial, além do conhecimento, o mindset, a mente mesmo, a disrupção da mente, a transformação de mente, uma mente inovadora, que está incomodada com alguma coisa. Isso é fundamental. E, além disso tudo, o pensamento crítico. Eu acho que o pensamento crítico é fundamental para alguém que quer empreender. Por quê? Você vai ter dificuldades. Você tem a dificuldade em relação àquilo que remete aos impostos que são pagos pelo Estado, e muitas vezes o Estado não contribui, né? Alguém que abra agora um CNPJ aí com empresa limitada vai pagar 38% de imposto. Então, realmente é caro manter uma empresa, manter uma organização funcionando nesse país. Mesmo assim, se fosse esse o problema, a gente não teria tantas empresas sendo abertas. Como eu disse, o dado é esse, e as startups estão por aí, sempre surgindo novas startups, querendo resolver novos problemas, novas dificuldades, e muitas delas conseguem e dão muito certo, né? Mas a ideia do conhecimento, do pensamento crítico, de você ter a visão do negócio, né? A visão. Qual que é a sua ideia definitiva? Conversar com pessoas, se conectar com quem pode realmente te auxiliar, te dando conselhos, te dando possibilidades a mais que você pode para poder, quem sabe, melhorar a sua ideia, para que você consiga chegar em algum lugar que tenha realmente sentido. E, principalmente, se colocar no lugar daqueles que serão seus clientes. A gente não está dando muita importância hoje mais ao cliente. É fundamental a gente se colocar no lugar do cliente. Aquela ideia do produto, do preço, do ponto de venda e da propaganda caiu. Aquilo já não existe mais. Isso é da época da minha geração. Agora é o cliente, a relevância do cliente, né? A questão da conveniência. Está tudo no nosso celular. Então é muito mais importante. Ao invés do ponto de venda, é a conveniência, né? Ao invés do preço, é o custo da possibilidade, né? É o custo da oportunidade de você ter. É possível que a gente esteja no estádio e lá nós paguemos um valor a mais pelo picolé, porque está no estádio, é a conveniência de estar lá. E principalmente, e essa você vai gostar, Vanessa, tem tudo a ver com você. Ao invés da propaganda, que era um dos P's antigos, agora é a comunicação. E a comunicação como processo, a comunicação como um todo, a comunicação em mídias sociais, a comunicação
no universo digital, isso é fundamental, né? A queda dos 4 P's e a ascensão dos 4 C's aqui. Mas é por aí, e os jovens, quando pensam a respeito disso, eles mergulham nesse universo digital, nas dimensões que envolvem isso, e principalmente com afetividade, com prazer. Você tem que fazer aquilo que te dá realmente prazer. Né? E isso te motiva a continuar, a fazer no outro dia, e assim você vai inovando e de repente você está envolvido com vários projetos ao mesmo tempo e esses projetos dando muito certo. Né? Gente, uma aula praticamente que a gente teve aqui nos nossos poucos minutos, mas já vamos terminando. Muito obrigada, professor, porque eu tenho certeza que acendeu o clique de muita gente que está assistindo e falou, poxa, eu sou capaz. Obrigada pelas dicas, viu? Muito obrigado. Nós já vamos ficando por aqui. Gente, amanhã já é sexta-feira, vocês já estão percebendo? Tá passando muito rápido e eu te espero às 10 para as 2, combinado? Tchau, tchau.